Hoje quero concluir a nossa série de reflexão sobre vida comunitária. Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10. Em diante. Efésios capítulo 6, verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quanto ao falar seja dada a mensagem, e a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Pai bendito, tua palavra foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar, que ela cumpra o seu propósito em nossas vidas. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. A comunidade pode se assentar. O título da minha pregação hoje é: a vida comunitária pressupõe batalha espiritual. O título da minha pregação é: a vida comunitária pressupõe batalha espiritual ou guerra espiritual. E o meu objetivo é mostrar que todo aquele que quer viver a vida comunitária precisa entender que está num campo de guerra espiritual. Todo aquele que quer viver a vida comunitária precisa entender que está inserido num campo de guerra espiritual. Eu penso que há 3 necessidades básicas da igreja hoje, para que ela desenvolva, para que ela cresça. A primeira, eu vejo que a igreja precisa de libertação espiritual. Porque eu percebo que muitas pessoas estão presas espiritualmente, algemadas a algum tipo de vício, a algum tipo de pecado, que não permite com que elas avancem, que não deixe elas avançar para frente. E elas ficam patinando. Passam anos e anos e anos, e elas estão derrapando nos mesmos pecados. Elas estão presas a todo tipo de vício e pecado. No sermão de semana passada sobre o Espírito Santo,
Eu falei sobre não embriagar, pode ser substituído com vinho, pode ser substituído por qualquer outro tipo de vício ou pecado. Quantas pessoas estão amarradas, presas espiritualmente, ancoradas em algum pecado, em algum vício, e por isso não avançam? Como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. Mas há uma segunda grande necessidade da igreja, é de cura espiritual. Porque muitas pessoas, além de estarem presas espiritualmente, elas precisam ser libertas dessa prisão, elas precisam de cura espiritual. E quando eu falo de cura espiritual, eu não estou aqui dicotomizando espiritual com emocional. Porque do ponto de vista da Sagrada Escritura, a essência do ser humano é espiritual. Porque quando Deus nos criou o ser humano, o primeiro ato de Deus de dar vida no ser humano foi soprar sobre ele o seu espírito. E a Bíblia diz que Deus, então, ao soprar sobre o homem o seu espírito, se transformou alma vivente. E a Bíblia diz que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Portanto, o fator que mais nos distingue como ser humano é o lado espiritual. E a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, Eclesiastes capítulo 3. Portanto, quando eu falo de cura espiritual, eu estou falando da cura do interior do ser humano. Quando as pessoas precisam de cura espiritual, porque elas estão presas na sua alma. Elas não conseguem se libertar para servir a Deus. Elas não conseguem se libertar para adorar a Deus. Elas não conseguem se libertar para ter comunhão verdadeira. Elas não conseguem se libertar para ter relacionamentos saudáveis, porque elas estão doentes espiritualmente. Elas precisam de cura espiritual. Mas além de libertação espiritual e de cura espiritual, eu vejo que uma terceira grande necessidade da igreja é de renovação espiritual. Uma vez liberta espiritualmente daquilo que te escraviza, que é o pecado, daquilo que te algema, uma vez que você foi curado espiritualmente das consequências do pecado, que adoeceu sua alma, porque o que mais adoece a alma é pecados não confessados. Isso está claro no Salmo 32. Enquanto me calei, meus ossos apodreceram, ou seja, o meu pecado, ele adoeceu todo o meu organismo. Mas além disso, eu preciso de renovação espiritual. Isso significa começar a crescer novamente, desenvolver. Pessoas libertas espiritualmente, curadas espiritualmente, passam por um estágio de renovação espiritual. A mente muda, os sentimentos mudam, a vontade muda, as perspectivas mudam, as prioridades mudam, os valores mudam, os desejos mudam, os propósitos mudam, mas elas precisam de libertação, de cura, para começar a viver essa renovação espiritual. E essa renovação espiritual é responsabilidade sua. É por isso que lá em Romanos 12 disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Paulo está escrevendo para os crentes dizendo: vocês têm que se posicionar e tomar uma posição de agir diante do que vocês já sabem e aprenderam, que foi Romanos 1 a 11. A batalha espiritual, ela é necessária porque as pessoas estão presas espiritualmente, doentes espiritualmente, e elas não crescem espiritualmente. Por isso nós estamos diante de um campo de batalha. E é interessante porque no texto lido, há pelo menos duas coisas à guisa de explicação que eu preciso dizer aqui. A primeira coisa é que Paulo estava preocupado com o fato de que o cristão precisa estar firme, precisa estar resistente. E ele vai falar algumas vezes a expressão firmes aqui nesse texto. Se nós olharmos aí, ele vai falar firmes, ele vai usar a expressão resistir, e ele vai usar a expressão permanecer. Firme, ficar firmes contra as ciladas do diabo, verso 11. Possam resistir o dia mau, verso 13. Permanecer inabaláveis. Por que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês têm que ficar firmes, vocês têm que ser resistentes e vocês têm que estar inabaláveis? Porque eu tenho que estar firme, resistente e permanecer inabalável. Ou seja, Paulo está dizendo: é necessário que vocês estão assim. E aí ele apresenta o porquê. Por quê?
E ele introduz um conceito que às vezes passa despercebido. Ele vai dizer que é por causa do dia mau. Por causa do dia mau, verso 11. Vocês têm que estar firmes, vocês têm que permanecer inabaláveis por causa do dia mau. Olha o verso 13, por favor. Olha o que diz aí o verso 13, queridos irmãos. Diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. E a pergunta que eu faço para a igreja é: que dia mau é esse? Não é o dia do juízo. Ele não está falando do dia do juízo. Ele está falando do dia mau que acontece comigo e você eventualmente na nossa vida. Ele está falando daquele dia que você não tem forças. Daquele dia que o mundo desaba na sua cabeça. Porque no dia mau, nós ficamos vulneráveis a Satanás. No dia mau, nós ficamos vulneráveis. Nós abrimos brechas para que o inimigo ataque. Exemplo: quando o diabo vai atacar Jesus no monte da tentação, ou se preferir, no deserto da tentação, Jesus estava ali há 40 dias. Primeiro, com fome. Segundo, sozinho. O diabo olhou e falou: ele está vulnerável. É fácil pegar Jesus. E a primeira ação dele diante de Jesus é, percebendo a fome dele, transforme as pedras em pães. Percebe? Quando o inimigo percebe que você está sozinho, que você está com fome, ou vamos ampliar a discussão, quando ele percebe que você está diante de uma crise financeira, quando ele percebe que você recebe um diagnóstico médico de doença, quando ele percebe que você está enfrentando uma crise conjugal, você e seu marido estão tendo crises de ciúme, estão desentendendo. Quando ele percebe que você está nesse dia mau, ele vem porque ele sabe que você está vulnerável. E no momento de vulnerabilidade é mais fácil derrubar as pessoas. É no momento de vulnerabilidade que as pessoas pecam, caem em adultério. É no momento de vulnerabilidade que as pessoas abandonam a igreja. É no momento de vulnerabilidade que as pessoas desistem dos seus ministérios. É no momento de vulnerabilidade que as pessoas saem da igreja. E que é muito mais fácil, porque esse é o momento que você deu brecha. Esse é o momento fácil de fisgar você. Então o apóstolo São Paulo disse: antes de entrar no dia mau, ficam firmes. Antes de adentrar o dia mau, ficam resistentes. Antes de entrar no dia mau, permaneçam. Pergunta, amada igreja: quantas pessoas você conhece que desviou exatamente no momento da doença? No momento da crise financeira? Quantas pessoas você conhece que deixou e abandonou a igreja no momento do divórcio? Quantas pessoas você conhece que abandonou o ministério, abandonou tudo no momento de uma crise conjugal? É o momento que a gente está vulnerável. O dia mau é esse dia. Não é o dia do juízo. Quem está me entendendo, diga amém. A minha pergunta hoje é simplesmente a seguinte: o que o soldado cristão precisa conhecer para vencer a guerra espiritual no dia mau? Vou repetir para os irmãos do ABC. O que o soldado cristão precisa conhecer para vencer a guerra espiritual no dia mau? Primeiro,
ele tem que conhecer quem é o seu comandante. Lembra da música? Meu general é Cristo. Nós cantávamos antigamente. Se eu não sei quem é meu comandante, quem é meu general, quem é que está à frente da batalha, se eu não sei, eu fico perdido. Eu fico sem voz de comando. Eu fico sem diretrizes. Mas olha o que o texto vai dizer. É interessante porque o texto, ele usa 3 expressões aqui aplicadas a Deus. Primeiro ele vai chamar Deus aqui de Senhor. Depois ele vai falar da força do seu poder. E por fim, ele vai usar a expressão armadura de Deus. Olha aí para os irmãos ver. Vamos repetir os versículos. Finalmente fortaleçam-se no Senhor. Esse é o primeiro conceito que ele usa. Fortaleçam-se no Senhor. E é interessante, eu li o Salmo hoje 99, onde 7 vezes aparece a palavra Senhor. No entanto, a palavra Senhor aparece cerca de 7.000 vezes em toda a Bíblia para descrever Deus. É por isso que o grande filósofo, teólogo John Framer, um dos meus heróis da fé, li a sua teologia sistemática em 2 volumes, cada volume bem grosso, e alguns livros dele, inclusive foi o mentor de Wayne Grudem, para quem é fã do Grudem, por favor. E John Framer escreveu toda a sua teologia, todos os seus livros, a partir de um princípio norteador. Qual foi o princípio norteador de todos os livros de John Framer? O senhorio de Cristo. Ele pegou essa palavra que aparece 7.000 vezes na Bíblia e falou: eu vou escrever tudo a partir desse conceito básico. Deus é Senhor, Jesus é Senhor. Porque quando nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a coisa que mais salta aos nossos olhos é exatamente essa. Ele é Senhor absoluto. E quando eu digo para Deus que Ele é Senhor, eu estou dizendo, é Ele o Senhor e todos são servos. O universo serve a Ele, os animais servem a Ele, os pássaros servem a Ele, o inferno serve a Ele, os demônios servem a Ele, os anjos servem a Ele, a igreja serve a Ele, os ateus servem a Ele, embora não sabem, o mundo serve a Ele, porque Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Afirmar que Deus é Senhor é afirmar que ninguém está acima dele. Mas ele usa um outro conceito para descrever Deus. Ele não apenas fala que Deus é Senhor, ele continua. Ele fala, e no seu poder forte, ou no seu forte poder, ou, numa outra linguagem, força do seu poder. Um outro conceito de Deus fundamental, uma outra ideia que a Bíblia apresenta de Deus, é que Ele é todo poderoso. Posso ouvir amém? Se eu não posso perder a ideia de que Deus é todo poderoso. Esta é a ideia de Deus que você tem que colocar na sua mente, na sua cabeça, para o povo de Israel. Dizer que Deus é todo-poderoso significa dizer que não há nada igual a Ele. É por isso que quando o anjo aparece a Maria, ele vai dizer, para Deus nada é impossível. Ele abre as portas do túmulo e tira os mortos como fez com Lázaro. Ele faz os ossos fortalecer do paralítico, ele faz o cego enxergar, ele limpa a pele do leproso, ele abre o mar vermelho, ele dá vitória para o povo de Israel sobre o Egito, ele tira a água da rocha, ele faz o povo de Israel marchar sobre o deserto 40 anos e prover tudo o que eles precisam. Ele tira Jesus da sepultura e o exalta à sua direita. Deus é todo poderoso. O maior erro que nós podemos cometer é colocar Deus e o diabo como antagônicos. Deus versus diabo. Esse foi o folhetinho que eu li na década de 80. Um folheto evangelístico. Deus versus diabo.
Não existe isso. Não existe. É você pegar o Anderson Silva e colocar Anderson Silva versus Pastor Juninho. Isso, você não é adversário do Anderson Silva. Quando ele parar na sua frente, você já desmaia. Exatamente por causa da capacidade dele. Claro, no meu caso eu resistiria um pouco mais. O diabo, diz Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo está na mão de Deus. O diabo não dá um passo para a esquerda, um passo para a direita, sem que Deus permita ele. Isso está claro no capítulo 1 e 2 do livro de Jó. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz que o anticristo será destruído pelo sopro da sua boca. Deus não tem adversário. É por isso que o verdadeiro cristão não tem que ficar com medo de macumba, feitiçarias. Maior o que está conosco do que está com ele. Eu não venço o diabo por causa de mim mesmo. Apocalipse 12 diz que eu venço o diabo por causa do sangue do Cordeiro. Então, quando eu digo que ele é todo poderoso, eu estou dizendo, eu estou entrando na guerra com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que é o Alfa e o Ômega, e que pode fazer todas as coisas como ele quiser. Eu preciso conhecer meu comandante, e ele é Senhor, ele é todo poderoso, mas aqui ele usa uma terceira expressão. Ele vai falar sobre a armadura de Deus, no verso 13. Ele vai dizer, mas tudo que é exposto, olha o verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. E isso aqui, queridos irmãos, é extremamente significativo. E por que é significativo? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha sua mente banhada das escrituras do Antigo Testamento. A sua mente estava imersa no Antigo Testamento. E é bem provável, quando ele fala de armadura de Deus, ele estivesse pensando num conceito fundamental do Antigo Testamento de Deus como guerreiro celestial. Ele está pensando em Deus como aquele grande guerreiro celestial que vem ao encontro do seu povo para lutar pelo seu povo, para vencer pelo seu povo, para derrotar o inimigo, para fazer justiça, para executar juízo. Não é à toa que o Apocalipse 19 fala do Filho de Deus descendo num cavalo branco e o exército celestial atrás dele, numa vitória triunfal. Apocalipse 19. Mas olha o que diz Isaías, capítulo 59, 16. É bem provável que Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, ele estava pensando nesse texto aqui. Olha o que diz Isaías 59, 16 ao 19. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu, ninguém orou. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Olha o que diz o versículo 17. Vestiu a justiça como couraça. Vai aparecer aqui em Efésios 6. Vestiu a justiça como couraça. Pôs na cabeça o capacete da salvação. O guerreiro celestial. Vestiu os trajes de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Conforme o que fizeram, assim nos retribuirá. Aos seus inimigos irá. Aos seus adversários o que merecem. Às ilhas a devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como inundação impelida pelo sopro do seu Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo provavelmente estava com a mente inundada dessa figura de Deus como exército celestial, que tem a couraça da justiça, que tem o capacete da salvação, e ele pensou, a armadura de Deus, a armadura do cristão, é a mesma armadura de Deus. A armadura que você vai vestir é a armadura que vem do guerreiro celestial. E é interessante, queridos irmãos, porque uma das expressões que aparece muito no Antigo Testamento é a expressão Senhor dos Exércitos.
Quando Davi vai lutar contra Golias, ele vai dizer: eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaote. Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Ele descreve Deus como aquele que é Senhor dos Exércitos, exércitos celestiais, todos os anjos, todas as milícias. É por isso que quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus diz: para que você fez isso? Se eu quisesse, eu teria mandado ele, e o Pai, eu pedido ao Pai, ele mandado legiões de anjos. O Deus que nós servimos é o Senhor dos Exércitos. Posso ouvir amém? Você não precisa temer o inimigo, você não precisa temer nada, porque o comandante que está na sua frente não é qualquer um. O comandante que está na sua frente é aquele que vence, que é vitorioso. É por isso que o rei Josafá, quando recebeu a notícia de vários exércitos vindo sobre Israel, o que ele fez? Ele chamou o povo para orar, ele chamou o povo para jejuar, ele entrou na presença de Deus e ele disse para Deus, 2 Crônicas 20:12, eu não sei o que fazer, eu não tenho sabedoria, eu não tenho força, eu sou impotente, mas os meus olhos estão colocados em ti. E o que é que Deus respondeu a Josafá por meio do profeta? Não precisam pelejar, porque a guerra que hoje vocês estão guerreando não é vossa, essa batalha é minha, sou eu que vou pelejar por vocês. E a única coisa que o povo de Israel fez foi sair cantando, louvando, adorando, enquanto Deus dava o livramento. Igreja, sai louvando, sai cantando no meio do dia mau, porque Deus virá como livramento. Posso ouvir amém? Posso ouvir glória a Jesus? É Ele que vai livrar você de todas as hastes do diabo. Aleluia! Conheça o seu Deus. Saiba quem Ele é. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte. A Bíblia diz que Jesus venceu o inferno. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre potestades e principados. Ele despojou os inimigos e os exibiu na sua cruz do Calvário. Esse é o Deus que nós servimos. Posso ouvir amém? Esse é o Deus que a igreja serve. Esse é o Deus que nós temos que colocar diante de nós. Quem é aquele que está na sua frente? Quem é aquele que está na frente das batalhas da sua vida? Quem é aquele que está na sua frente no dia mal da doença, no dia mal da notícia ruim, no dia mal dos problemas familiares, no dia mal da crise financeira, no dia mal das audiências inacabáveis, no dia mal dos processos? Quem é que está na sua frente no dia que o inimigo está tentando destruir seu casamento, no dia que o diabo está tentando abalar sua casa? Quem é que está na sua frente? Igreja, quem está na sua frente é o Alfa e Ômega, é aquele que é o princípio e o fim. Quem está na sua frente é o Senhor dos Exércitos, é o Todo-Poderoso, é aquele que venceu a morte, venceu o império e voltará triunfantemente. Apocalipse 19. É Ele que está na sua frente. Posso ouvir amém? Queridos irmãos, mas em segundo lugar, o que o soldado cristão precisa conhecer para vencer a guerra espiritual no dia mau? Ele precisa conhecer seu comandante. Mas em segundo lugar, ele precisa conhecer seu inimigo. Anota aí, ele precisa conhecer o seu inimigo. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz questão de dizer para nós é quem não é o seu inimigo. Paulo está aqui para dizer quem não é o seu inimigo. Porque muitas das vezes nós não entendemos quem não é o nosso inimigo. Olha o que diz o verso 12. Pois a nossa luta não é contra as pessoas. Primeira coisa que eu quero que você saiba, eu acredito que é assim que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Vocês precisam entender que a luta de vocês não é contra o João Parreira, contra o Reinaldo, não é contra o Jader, não é contra a Emiliane. Não. A guerra de vocês não é contra pessoas. Mas o que o diabo quer fazer?
O que o diabo tenta fazer? O diabo tenta fazer a gente acreditar que a nossa guerra é contra pessoas, que a nossa guerra é contra carne e sangue. Ele tenta fazer com que a gente tire o nosso foco daquele que realmente é o nosso inimigo e começa a colocar no irmão do lado, na irmã do outro lado, e a gente começa a batalhar horizontalmente. É interessante porque Paulinho, na sua carta aos Gálatas, ele vai dizer algo tremendo. Ele vai dizer lá em Gálatas 5,15, cuidado, tem uns irmãos mordendo aí, tem uns irmãos pitbull, tem uns irmãos mordendo uns aos outros. Gálatas 5, cuidado, tem umas pessoas devorando uns aos outros. Pode ler lá, quem não acredita, está lá. Paulo vai dizer assim, tem gente mordendo uns aos outros. Tem crente pitbull, tem crente abocanhando o irmão. E Paulo vai dizer, cuidado para que vocês não se destruam mutuamente. Vocês estão se comendo vivos. Agora, Paulinho é fantástico. Ele fala isso no capítulo 5 ao 15, para depois inaugurar o argumento do crucificar a carne e andar no Espírito. Por que nós estamos mordendo uns aos outros? Por que nós estamos devorando uns aos outros? Porque nós não entendemos que a guerra não é contra pessoas. A guerra é contra as forças demoníacas. Enquanto você não entender que a sua guerra não é contra o irmãozinho do lado, contra a irmãzinha do lado, contra o pastor, contra a ovelha, enquanto você não entender que a sua guerra tem uma dimensão mais profunda, que é espiritual, você vai estar batendo na pessoa errada, e toda vez que você bate na pessoa errada, o inferno está te aplaudindo. É isso que eu quero vocês digladiando, eu quero vocês usando a espada um contra o outro, eu quero vocês se matando, eu quero vocês dividindo, eu quero vocês se engolindo, eu quero vocês se autodestruindo, eu quero vocês assim. Mas Paulo diz, se você quiser ficar firme no dia mau, você tem que entender que a guerra não pode estar focada nas pessoas erradas. Primeiro ele diz, contra quem não é minha guerra? E aí depois ele apresenta 3 características do seu inimigo. Aperte o cinto. Aperte o cinto. Primeiro argumento dele é que esse inimigo é inteligente. Diga comigo, inteligente. Inteligente. Ele vai dizer aí, queridos irmãos, olha o que ele vai dizer, vamos lá no texto. No verso 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Quando ele usa a expressão ciladas, ele está falando de métodos astutos, estratagemas, ação planejada, ação inteligente. Você acha que o diabo é burro? Você acha que o diabo é otário? Você acha que o diabo age na ignorância? Por favor, quem não leu? Não leu? Leia C.S. Lewis, Cartas ou Coisa Ruim. Um diabo mais velho ensinando o diabo mais novo como é que faz diabice. Leia o livro. Experimente ler. Um dos livros mais famosos de C.S. Lewis. Na leitura você compra ele. Não sei se consegue em PDF. Ele é inteligente. Muitos de nós cometemos um erro. O primeiro erro é subestimar o inimigo. O que é subestimar o inimigo? Achar que ele é burro. Achar que ele não está vendo como que a sua vida está bagunçada e errada. Achar que ele não sabe quais são os seus pontos fracos. Deixa eu te falar, o diabo sabe qual é o seu ponto fraco. Se é sexo, se é bebida, se é fofoca, se é murmuração, se é ficar remoendo ressentimentos no coração. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. E mais do que isso, ele sabe quando é que você está no dia mau.
na vulnerabilidade. Quando você está na vulnerabilidade, ele chega. Vou aproveitar que essa pessoa está doente. Porque no momento de doente, ela vai ficar pensando assim: Deus me abandonou. Deus não me quer. E aí ele aparece. Vou aproveitar que essa pessoa está tendo um conflito de relacionamento e eu vou lá requentar essa comida, azedar essa comida na sua mente, começar a trabalhar a mente dele para que esse ressentimento vire ódio, vire mágoa, vire vingança. Ele sabe, você acha que ele não sabe o seu ponto vulnerável. Você acha que ele não sabe quando você está tendo conflitos? Você acha que ele sabe quando você não está tendo crise de ciúme? Você acha que ele não sabe quando você está sendo tentado por um homem ou tentado por uma mulher? Você acha que ele não sabe quando você está pensando em suicídio? Ele não é burro. Ele sabe quais são os pontos fracos. E sabe quais são os dias da sua vulnerabilidade. É por isso que naquele momento que você está mais fraco, e suas amigas bater na porta e falar: vamos dar umas voltas, você deveria falar assim: hoje eu não posso. Porque é nesse dia fraco, moça, que vai aparecer o cara errado. É nesse dia fraco, moço, que vai aparecer a moça errada. É nesse dia fraco, homem, que vai aparecer a pessoa errada. Alguém para te oferecer uma cerveja. Alguém para te oferecer um baseado. O inimigo é inteligente. Quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo 3 grandes armas que o diabo usou para destruir a igreja. Primeira perseguição, você vai ver isso claramente no capítulo 4, e não só no capítulo 4 de Atos. Ele tentou perseguir a igreja, de todas as formas, para calar os apóstolos, para calar a igreja. Segunda arma que ele usou foi infiltração. Ananias e Safira viu que todo mundo estava doando dinheiro para a igreja, todo mundo ofertando, eu também vou. E aí ele mentiu. E quando ele mentiu, Ananias morreu diante dos apóstolos, fulminado pela ira de Deus. E a esposa mentiu e foi fulminada pela ira de Deus e morreu e foram enterrados. O diabo tenta infiltrar com falsos, infiltrar com mentirosos, infiltrar com pessoas erradas. Mas o diabo também usou a arma da distração, capítulo 6 de Atos. Os problemas sociais começaram a surgir na igreja, as viúvas, os necessitados, e o povo falando: tem que ajudar, tem que ajudar. E isso começou a distrair os apóstolos do papel deles. E qual era o papel dos apóstolos? A palavra e a oração. Mas aí os apóstolos tiveram a sabedoria e falam: vamos escolher diáconos que possam resolver o problema social da igreja. E nós vamos continuar na palavra e na oração. O diabo tentou usar a perseguição, a infiltração e a distração. Quando você lê 1 Coríntios, nós vemos que o diabo usou a divisão. Para tentar, você pega do capítulo 1 ao 4 de 1 Coríntios, e qual é o grande assunto? A divisão entre os apóstolos, a divisão entre os cristãos. Eles não estavam falando a mesma língua, eles não estavam na mesma tonalidade, não havia uma orquestra unida por um só tom. Quando a gente lê as cartas de Paulo no geral, você vê que ele usou heresia. Vários evangelhos apareceram no meio da igreja para tentar destruir a igreja. O evangelho judaizante. Nós precisamos de Jesus e precisamos também de Moisés. Vocês têm que servir Jesus, mas têm que praticar a festa dos tabernáculos. Vocês têm que praticar a cerimônia de purificação. Vocês têm que servir Jesus, mas têm que circuncidar. Apareceu o evangelho libertino, que dizia: já que eu estou salvo, já que ele me salvou, eu posso viver do jeito que eu quiser. Uma salvação sem arrependimento, uma salvação sem discipulado. Apareceu o evangelho gnóstico, que dizia que nós precisamos de um conhecimento especializado, uma iluminação diferente de Deus, uma mistura de filosofia grega com teologia judaica, com misticismo.
Ele tentou entrar dentro da igreja, vemos isso em Colossenses, vemos isso na primeira carta de João. Ele tentou de todas as formas minar a igreja com as heresias. E até os dias de hoje, o diabo tem tentado destruir a igreja com várias e várias heresias. A confissão positiva, a teologia da prosperidade, a quebra de maldição, são heresias que entrou para destruir a igreja. Quantas outras? A teologia do mapeamento espiritual. Nós temos que pensar que o diabo não é burro. Nós vemos quando a gente estuda a teologia, a filosofia moderna, a gente vê que o diabo ele usa argumentos e estratégias filosóficas para destruir a igreja. Ele usou pelo menos 3 grandes estratégias filosóficas: o darwinismo, com o naturalismo de Darwin, e muitas pessoas abandonam a fé por causa do naturalismo de Charles Darwin. Ele usou o marxismo e ele usou o freudismo. Essas 3 áreas que o diabo usou para tentar destruir a igreja: o darwinismo, as teorias de Darwin, o marxismo, as teorias de Karl Marx e o freudismo, que se não for bem analisado, e tem muita coisa no Freud, pode também destruir a igreja. Que inclusive tem um conceito horrível de religião, Freud. Mas o diabo não só usa armas filosóficas para destruir a humanidade e atingir a mente dele, ele também gosta de atingir as pessoas mais simples com misticismo popular. Água benta, campanha de 7 correntes, sal ungido, pano ungido, guardanapo ungido, todo tipo de coisas para tentar entrar no meio do povo e tirar eles do foco de que só em Cristo a cura e a salvação. Você pensa que o diabo é burro? O diabo é inteligente. Mas há uma segunda característica que ele coloca para o diabo. Além de ser inteligente, ele vai dizer que ele é poderoso, queridos irmãos. Olha o que ele vai continuar dizendo aí. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, verso 12, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Olha aí para os irmãos voltar. Ele vai falar de poderes, autoridades, dominadores, forças espirituais do mal. Ele está dizendo, ele é poderoso. Quem acha que o diabo não é poderoso está equivocado. O nosso inimigo é poderoso. A prova é que ele age por trás de grande parte de tudo que está destruindo o mundo hoje. Com permissão de Deus, obviamente. Deus poderia impedir. Deus não impediu nem que o diabo tentasse Adão e Eva. O diabo sempre atuou na história de Israel, atuou na história da igreja primitiva, atua até hoje na história com permissão de Deus. É por isso que Lutero sabiamente diz: o diabo é o diabo de Deus. O diabo foi atacar Jó e Deus permitiu que ele atacasse Jó. Não tenha dúvida que por trás de todas as violências, feminicídios, homicídios, roubos, corrupções, escândalos está o diabo. Sem contudo, excluir a responsabilidade do homem, por favor. Não se exclui. Ele é poderoso. Quando Jesus chegou em Gadara, ficou evidente que ali estava um inimigo poderoso. Um inimigo que pegou um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e desfigurou esse ser humano. Aquele ser humano que era a imagem e semelhança de Deus, estava andando nu naquela cidade. E ele não estava nu porque era esquizofrênico. Ele não estava andando nu porque era psicótico. Ele estava andando nu porque o diabo estava possuindo o corpo dele. Aquele homem não se alimentava. Aquele homem não tomava banho. Aquele homem andava no cemitério. O texto não diz, e talvez até se alimentava de cadáveres. Aquele homem não tinha vida social. As correntes não prendiam aquele homem. Aquele homem amedrontava toda a cidade. É a prova de que é um inimigo poderoso. Jesus chega lá. E aquele inimigo, percebendo que ele estava perdendo
o seu campo de ação. Percebendo que ele estaria ali perdendo o seu cavalo, onde ele montava e fazia o que ele queria. Ele se prostra diante de Jesus e fala: por que é que vieste nos atormentar antes da hora? O diabo reconhece que o seu poderio é nada diante do poder de Cristo. Mas não há dúvida de que ele é poderoso. Não há dúvida de que estamos lidando com um inimigo poderoso. Uma vez ouvi um crente dando um testemunho na igreja e disse: hoje eu dei um murro no olho de Satanás. Rapidinho, ele já tinha voltado para as drogas. Achou que ele podia bater no diabo. Um missionário, certa vez, num programa de televisão, disse assim: hoje eu vou expulsar esse demônio, não em nome de Jesus, mas no meu nome, porque esse demônio sai no meu nome mesmo. Só um tem autoridade sobre os demônios: Jesus. Nenhum de nós é mais poderoso do que nenhum dos demônios, só Jesus. Nós vencemos ele por causa de Jesus, e nós expulsamos eles em nome de Jesus. O inimigo que você está lutando contra ele é poderoso, mas em terceiro lugar, o inimigo não só é inteligente, o inimigo não só é poderoso, o inimigo é também maligno. Ele é mau. Olha o que diz aí o texto, queridos irmãos: forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais, verso 12. Nós estamos tratando com uma pessoa maldosa. O diabo não é bonzinho. O diabo não tem piedade. O diabo não está com dó do seu casamento. O diabo não está com dó do seu filho. O diabo não está com dó daquela criança, daquela pessoa que está prestes a suicidar. O diabo vê a pessoa caída no chão, pisa no pescoço dele. Porque ele é mau por natureza. Ele é maligno. Portanto, esse inimigo está por trás do mal, das coisas maldosas. Toda vez que você faz o mal para alguém, não se esqueça disso. Você está se assemelhando ao diabo. A palavra Satanás significa adversário. Toda vez que eu começo a criar adversários entre nós, eu estou dizendo: aqui está o meu Satanás. Eu sou o Satanás dessa pessoa. Ele é maldoso. Ele não tem piedade. Esse é o seu inimigo. E nós não podemos brincar com esse inimigo. Deixa eu passar para frente aqui, queridos irmãos, porque eu não tenho condição de continuar aqui nesse ponto. Mas eu queria que vocês entendessem. Nós não estamos lutando contra pessoas, mas contra o inimigo inteligente, poderoso. E o inimigo maldoso, que não tem dó nem piedade de ninguém. Eu fico triste com essas pessoas que querem fazer pacto com Satanás, que acham que ele está ajudando ele. Ele ajudou meu casamento. Ele ajudou o meu casamento a melhorar. Quando o diabo fazer alguma coisa boa, pode saber que a pior vem depois. Ele pode fazer alguma coisa boa para você, para te iludir, para te fisgar. Mas em último lugar, vou pular aqui um pouco, irmãos, porque eu preciso encerrar essa mensagem. Você não apenas precisa conhecer o seu comandante, Senhor Todo-Poderoso, o guerreiro celestial, o Senhor dos exércitos. Você não apenas tem que conhecer o seu inimigo, que não é as pessoas, mas que é o diabo, que é inteligente, poderoso e maldoso. Mas você precisa conhecer as suas armas. Você precisa conhecer as suas armas. E aqui o apóstolo São Paulo apresenta 6 armas fundamentais para nós vencermos essa guerra espiritual. Eu diria que essas armas é um conjunto de verdades, é um conjunto de doutrinas que nós temos que nos apossar delas.
Eu acho que é isso que Paulo está querendo dizer. E é interessante que Paulo vai dizer assim: tome toda a armadura de Deus. Ele fala assim: não pega só o capacete, não. Não pega só a espada, não. Não pega só a couraça. Ele está falando toda a armadura de Deus. Ou seja, pegue a doutrina toda, a verdade toda. São verdades que eu e você temos que tomar posse dia a dia. Quais são essas verdades? Em primeiro lugar, ele fala da verdade de Deus, cingindo com a verdade. Olha o que está aí no texto, queridos irmãos. Verso 14, assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. O cinturão é que prendia toda a armadura do soldado. A couraça, a espada. Ele estava preso por esse cinturão. Então o apóstolo Paulo disse: a primeira coisa que vocês têm que trabalhar é a verdade. E aqui nós temos que entender que, primeiramente, essa verdade é uma referência à verdade de Deus. Jesus diz lá em João 17: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Somente a verdade pode nos dar segurança. Mas não só a palavra é a verdade. Jesus disse lá em João 14,6: eu sou a verdade. Nós temos que nos apossar da verdade. A igreja não pode viver na mentira, no evangelho mentiroso, prometendo coisas que não existem. Nós temos que nos mergulhar na verdade de Deus e da palavra de Deus. Só ela pode nos deixar firmes. Por que tantos crentes estão desviando? Porque tantos crentes estão afastando de Jesus? Porque aumenta o número dos desigrejados, dos que não frequentam a igreja, porque abandonaram a verdade de Deus. Paulo diz que Demas, amando o presente século, me abandonou. Amar o presente século significa abandonar a verdade de Deus. A primeira coisa que a igreja precisa fincar estaca é na verdade. É por isso que o pregador, o estudioso da Bíblia, a primeira coisa que tem que fazer é estudar a Bíblia para descobrir a verdade que está no texto bíblico. Não é o que eu acho, o que eu penso. As heresias estão dominando as igrejas do mundo inteiro, acabando com elas. Nós temos que voltar para a verdade da palavra de Deus. Mas eu atrevo a dizer que essa verdade também pode ter um elemento moral aqui. No sentido de que nós temos que nos cingir da verdade moral, deixar de ser mentirosos, falar a mentira, viver na mentira, agir com mentira, enganar as pessoas. Nós precisamos do cinto da verdade. Mas em segundo lugar, eu preciso me apossar não só da verdade, eu preciso me apossar da justiça. Ele vai dizer aí, da couraça da justiça, vestindo a couraça da justiça, que cobre o peito, que cobre o coração. É interessante porque justiça, no pensamento de Paulo, se refere à justiça de Cristo. Quando Paulo fala de justiça, ele está falando do ato de Deus de nos tornar justo. Romanos, por exemplo, podemos dizer a grosso modo que o grande tema de Romanos é a justiça de Deus. No final do capítulo 3, a partir do final do capítulo 3, Paulo começa a desenvolver o raciocínio da justificação pela fé. Entra no capítulo 4 e ele vai falar do exemplo de Abraão, que também foi justificado pela fé. E Paulo, dizendo lá em Gálatas, vai dizer que Deus ensinou o evangelho a Abraão. Capítulo 5, ele vai falar dessa justificação pela fé. Capítulo 6, ele vai falar do fato das pessoas estarem justificadas pela fé, elas estão identificadas com Cristo na morte e ressurreição. Capítulo 8, ele vai dizer assim, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele começa o capítulo 8 dizendo, pessoas justificadas estão protegidas. A maior defesa contra o diabo é a justificação pela fé. Por isso os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros levantaram a bandeira de que a justificação pela fé é o princípio pela qual a igreja fica de pé ou cai. Porque a igreja católica romana insistia numa justificação pelas obras. A grosso modo.
Mas a justificação do cristão é pela fé. Posso ouvir amém? Quando você lê Romanos 8:33, vai dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai tentar? O diabo chega para mim para me acusar. Você é isso, você é aquilo. E Jesus vai chegar diante de Deus, porque Joãozinho vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, que nós temos um advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. A palavra grega ali é paráclito. Temos alguém para estar do nosso lado e para nos defender. Quem vai acusar? O pai, aquele cara ali fez isso, fez aquilo, aquilo outro. E Jesus vai dizer: eu peguei o seu pecado, levei na cruz e dei a minha justiça para ele, pai. Ele está com a minha justiça. Eu emprestei para ele a minha justiça. Aí, Satanás, não tem como fazer. Como é que eu vou pegar essa pessoa se ele está com a justiça de Cristo? A justiça de Cristo está nele. É por isso que o texto de Romanos vai dizer: quem vai nos separar de Cristo? A morte? Não. A vida? Não. A doença? Não. Nada poderá nos separar de Cristo. Exatamente por quê? Porque eu estou protegido com a justiça de Cristo. Posso ouvir amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluias. Mas ele diz não apenas que eu tenho que me apossar da couraça da justiça, mas ele fala também que eu tenho que tomar posse do Evangelho da Paz. Sandália da preparação do Evangelho da Paz. Alguns soldados romanos corriam descalços, mas em geral usavam uma sandália com um prego cravado que ajudava eles quando eles pisavam no chão, tinha firmeza para não derrapar numa luta, para não derrapar numa guerra. Eles estavam completamente firmes e Paulo vai dizer: vocês têm que pegar o Evangelho da Paz como preparação para a guerra. Esse Evangelho que sustenta vocês, esse Evangelho da Paz é aquele que trouxe paz para o seu coração, porque nós somos reconciliados pelo Evangelho da Paz, e esse Evangelho que vai trazer paz para o mundo. Portanto, em certo sentido, o Evangelho da Paz fala da evangelização, porque o profeta Isaías diz: ó, conformados sobre os montes são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós temos que estar com o Evangelho da Paz nos nossos pés. Por onde andar, querido, você precisa exalar as boas novas do Evangelho, de que Deus morreu para as pessoas, para salvar as pessoas. Por onde você andar, você leva o Evangelho da Paz. Posso ouvir amém? Essa é a nossa vitória contra o inimigo. O Evangelho da Paz. Nós temos que ter consciência: conformados são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. O Evangelho que reconcilia as pessoas com Cristo. E o Evangelho que reconcilia as pessoas umas com as outras. Mas eu queria também, amados irmãos, falar de uma outra arma: o escudo da fé. É interessante porque o escudo, eles colocavam um couro nele, então era comum eles mandarem flechas inflamadas, era comum eles mandarem lanças inflamadas, e quando aquelas lanças de fogo batiam nesses escudos, eles apagavam. Olha o que diz o texto, queridos irmãos. Olha o que diz o texto: além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do diabo. O diabo está mandando uma seta inflamada para você, uma seta, uma lança inflamada para bater no seu coração e destruir você por completo. Ele está jogando flechas inflamadas na sua mente para deixar você confuso, deixar você perturbado, deixar você sem rumo. Ele está lançando flechas na sua cabeça e no seu coração para você perder a fé, perder a esperança, e aquilo está acabando com você. Aí Paulo disse: use o escudo da fé. É por isso que Paulo, reverberando Abacuque, disse: e o justo viverá pela fé. É pela fé que nós vencemos o diabo. A fé não no homem, a fé não na corrente, a fé naquele que pode todas as coisas, como diz em Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha para Cristo. A sua fé em Cristo vai fazer com todos os dardos que o diabo lançou sobre a sua vida, a fofoca, a difamação, as mentiras, as traições, caiam por terra. Porque nós estamos num mundo onde está todo mundo lançando flechas inflamadas. Ah, se Deus abrisse agora nossos olhos espirituais
a gente ia ver tantas flechas passando aqui no nosso meio, tentando pegar uma mente, pegar outra, pegar um coração, pegar outra. As lanças inflamadas estão sendo jogadas. Mas aleluia, porque você nessa noite pegou o escudo da fé, e quando essa lança bate no escudo da fé, apaga a fogueira, apaga a sua chama. Nós temos o escudo da fé em Cristo. Não é fé na fé, não é fé na corrente, é fé no autor e consumador da fé. Aleluia! Uma salva de palmas para o Senhor. Mas ele também disse: tome posse do capacete da salvação. Olha que coisa linda e tremenda. Porque o capacete, ele vai tapar aonde? A sua cabeça. Alguns ainda tinham uma viseira que ajudava na frente. Por que nós temos que ter na nossa cabeça o capacete da salvação? Porque a maior estratégia do diabo é colocar em dúvida quem você é em Cristo Jesus. Percebe que quando o diabo chega para tentar Jesus, qual foi a primeira coisa que ele disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. E é interessante essa frase, se tu és o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo fala isso logo após o batismo de Jesus. E o que é que Deus, o Pai, falou lá no dia do batismo de Jesus? Este é o meu Filho, em quem eu me apraz, em quem eu tenho prazer. Está lá no batismo. Jesus sai do batismo e vai para o deserto. O Pai acabou de dizer: esse é meu Filho. Qual foi a primeira frase do diabo? Se tu és o Filho. Descaradamente ignorando a frase do Pai. Descaradamente colocando em xeque a frase do Pai. Ele fez isso com Adãozinho. Adãozinho lá no Éden. Com a Eva. Foi assim que ele disse. Foi isso que ele falou. E ele disse: se tu és o Filho de Deus. Porque o primeiro ataque do diabo é na sua identidade. Quando o diabo faz você não saber quem você é em Cristo, o resto está fácil. Quando a identidade se desdestrói, quando a identidade se desmorona, quando eu não sei quem eu sou em Cristo, você já está caindo no laço do passarinheiro, como diz o Salmo 91. Você já está caindo na armadilha. Agora, quando o diabo chega para você com todas as suas artimanhas e você diz: eu sou filho de Deus, eleito pelo Pai, redimido pelo Filho, selado pelo Espírito Santo. Por que é que Jesus não fez a vontade do diabo quando ele disse: se tu és o Filho de Deus? Porque quem é, não precisa provar que é. Posso ouvir amém? Quem é, não precisa provar que é. Se tu és o Filho de Deus, transformes a pedra em pão. Quem é, não precisa dar prova para os outros. Eu não preciso provar para os outros quem eu sou em Cristo. Eu sou em Cristo. Eu sou eleito, eu sou redimido, eu sou selado pelo Espírito Santo. Eu sou o templo onde habita o Espírito Santo. E o diabo vai ter que engolir isso. Porque ele sabe que no reino espiritual é isso que nós somos. É por isso que Efésios 2,6 diz que nós estamos agora assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está blindado, querido, porque você é filho de Deus. Nós temos o capacete da salvação. O diabo não pode entrar na minha cabeça, colocar dúvida de quem eu sou, dúvida da minha salvação, dúvida da minha identidade, porque eu estou tomando posse do capacete da salvação. Eu não sou salvo pelos meus méritos, porque sou bom, ou eu não sou salvo porque sou perfeito. Eu sou salvo porque o Pai me chamou, me elegeu, me santificou, e Ele vai me glorificar no último dia, e eu vou ter um corpo glorificado. É isso que a palavra de Deus diz. Tome aí o capacete da salvação. Por que muitos crentes estão desviando? O diabo chegou em Jó e roubou os filhos dele, roubou os bens dele.
O diabo chegou em Jó e roubou os filhos dele. O diabo chegou em Jó e roubou a saúde dele. A única parte do corpo de Jó que não foi comido pela doença foi a pele da gengiva. O diabo chegou em Jó e usou a mulher dele. Amaldiçoou seu Deus e morre. Mas eu pergunto a essa igreja, por que é que Jó não caiu? Quantas pessoas desviam porque os seus bens, porque faliu financeiramente? Quantas pessoas desviam porque perdeu um filho de maneira trágica? Quantas pessoas desviam porque recebeu a notícia de uma doença terminal? Quantas pessoas desviam porque não tem o apoio da mulher na hora da luta? Mas Jó não. Vocês querem saber por quê? Anota aí, João Parreira, versículo 1. Porque o diabo não conseguiu destruir a mente de Jó. Jó, todos os seus bens foram roubados. Jó, todos os seus filhos morreram. E Jó disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por que Jó se disse isso? A mente estava intacta. Capacete da salvação. Capítulo 2. Jó ficou doente. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. A mulher manda ele amaldiçoar a Deus. Haveria eu de agradecer a Deus nas coisas boas e não nas coisas ruins? Pessoas que têm a mente protegida, nada vai destruir elas. É isso que está em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem tentará acusação contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados irmãos, o capacete da salvação diz para você quem você é, a lição do PG. A glória do provir não se compara com os problemas e as lutas de hoje. Quantas pessoas por tão pouco deixam de vir na igreja, por tão pouco esfriam na fé, por tão pouco abandona tudo. O diabo sabe o seu dia de vulnerabilidade. Ele sabe o seu dia mau, mas ele, em sexto lugar, nós vamos ver que nós temos que tomar posse da espada do Espírito. Não é isso que diz o texto? Use o capacete da salvação, 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante porque em Mateus capítulo 4, quando o diabo tentou Jesus, Jesus usou uma arma só. Qual foi a arma? 3 vezes Jesus disse para o diabo, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito, eu conheço a Bíblia, Satanás. Está escrito, eu confio nessa Bíblia, Satanás. Está escrito, eu obedeço essa Bíblia, Satanás. A maior arma que nós temos é a palavra de Deus. No momento das lutas, das dificuldades, não ancore sua fé no coach. Não ancore sua fé na psicologia positiva ou em qualquer outra. Ancore a sua fé na palavra de Deus. Hebreus 4:12, a espada de 2 gumes, que corta quem fala e quem ouve, que separa juntas e medulas, alma e espírito. Não há outra arma para vencer o diabo do que está escrito. Martin Buber é o filósofo. Mark Buber, no seu livro O Adversário, no final do livro ele ensina a gente a fazer orações doutrinárias. O que é oração doutrinária? Repetir para você mesmo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz que você é. O que a Bíblia diz que você tem que confiar e acreditar. A
palavra de Deus é a sua base. Mas eu encerro aqui dizendo no verso 18 que eu tenho que pegar todas essas armaduras, toda ela, e eu preciso untar todas essas armaduras com o óleo da oração. Olha o que diz o verso 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, e sejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Pega lá o capacete, a couraça, as sandálias, o escudo, a espada, mas com oração, com intercessão. Esse mês nós temos o Reb fazendo encontro de oração. Com oração. E Paulo disse, e ore por mim. E eu peço também, ore pelo pastor da igreja. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Ore pelos pregadores no domingo, na quarta e na quinta, para que a palavra pregada entre no coração. Porque de um lado estão os dardos inflamados do diabo, querendo acabar com a sua alma, intoxicar sua mente, azedar seu coração, ressentir seu espírito. Mas do outro está a palavra, querendo quebrar os aguilhões das trevas, querendo quebrar as correntes do inferno e libertar sua alma para ser um crente melhor. Você está preso e o Senhor quer libertar sua alma para deixar de ser medíocre, para deixar de ser um crente meia boca, para ser um cristão como o Evangelho diz que você tem que ser. Nós temos, queridos irmãos, que orar. Igreja do Senhor, eu não posso continuar. Falei bastante. Mas essa aqui é o encerramento da série de pregação Vida Comunitária. Não há vida comunitária sem guerra espiritual. Eu quero convocar a igreja para guerrear espiritualmente. Eu quero fazer um apelo para a igreja, não vou marcar dia nem data. Tire um dia da semana para jejuar e orar. Porque nós percebemos que nós estamos transformando pessoas em nossos inimigos. E o nosso inimigo não são pessoas. E isso está amarrando a igreja. Isso está impedindo a igreja. O objetivo de toda essa série Vida Comunitária é fazer a igreja crescer. Libertar a igreja. Talvez você não esteja consciente do que eu estou falando. Mas inconscientemente, saiba disso. Enquanto nós não tirarmos o foco das pessoas, começarmos a colocar o foco no lugar certo, nós vamos continuar mordendo e devorando uns aos outros. Gálatas capítulo 5, verso 15. Vamos colocar de pé. Queria que você fechasse os teus olhos agora. Toda a igreja com os olhos fechados.